Eu me lembro da primeira vez que eu o vi. Eu estava tomando um passeio noturno, como às vezes eu faço. Eu nunca fiquei com medo de sair à noite. Meu bairro nunca teve qualquer crime maior do que furto ou excesso de velocidade. Eu estava passeando por um parque local e eu tinha acabado de me sentar em um banco, debaixo de um poste de luz, quando um gato preto apareceu em minha frente. Eu ouvi ele ronronar e ele não parecia que ia me machucar, então eu estendi a mão e comecei a acariciá-lo. Ele miou e fez ruídos bonitinhos. Ele começou a ronronar mais alto e a se esfregar em minha perna, como alguns gatos fazem. Ele abriu a boca, não para miar, mas ele me mostrou os dentes como se estivesse sorrindo por apenas um segundo, então ele os fechou. Algo fez um barulho em um arbusto lá na frente e ele caiu fora. Foi ficando muito tarde, então eu comecei a caminhar para casa. Eu estava em minha porta. Eu coloquei a minha chave quando ouvi um miado bem atrás de mim. Me virei e havia esse mesmo gato, sentado, olhando diretamente para mim com grandes olhos verdes. Era uma assustadora cor verde, quase neon. Agora eu sei porque não se deve alimentar os animais selvagens. Mas eu não poderia ajudá-lo. Ele parecia com fome, então eu entrei e apressadamente peguei um prato de papel pequeno e coloquei algumas pequenas fatias de presunto sobre ele. Mas quando eu abri a porta para dar a ele, ele já tinha ido embora. Então eu me abaixei para ver se eu o encontrava. Eu fiz o som de ps ps que quase todos os gatos ouvem, mas não havia nem sinal dele. Depois que eu fui para a cama, já que era por volta das 11h30, naquela noite, eu acordei com algo batendo em minha janela. Eu teria sentido um pouco de medo se não tivesse sido a forma sonolenta de compreender qualquer coisa. Me virei na cama para ver o mesmo gato sentado com aqueles grandes olhos verdes, bem no peitoril da minha janela. Ele definitivamente estava sorrindo agora. Eu podia ver o menor sinal de branco perto de sua boca, enquanto seus dentes eram apenas mal mostrando. Sua cauda agora estava batendo alegremente, como se tivesse uma mente própria. E então ele saltou da janela logo no processo. Eu não percebi naquele momento, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer mais tarde naquele dia. Eu sempre mantenho minhas cortinas fechadas, mas quando eu vi o gato, as cortinas se separaram. Acordei naquele dia, nem mesmo me lembrei da visão. Eu apenas me aprontei para o meu dia de costume. Após algumas horas, eu deixei o escritório de trabalho, não a 30 minutos da minha casa. E ali, no estacionamento, ao lado do meu carro, o mesmo gato, sentado e sorrindo, com os olhos verdes que pareciam ainda maiores, olhando diretamente para mim. Neste ponto eu sabia que algo estava acontecendo. Liguei para o controle de animais e eles vieram e o seguraram. Quando foram levá-lo embora, ele estava olhando para mim com os olhos apertados, como se estivesse conspirando para me matar. Eu tinha muito mais paz de espírito para o resto do dia, até aquela noite. Eu não dei um passeio naquela noite, enquanto eu estava um pouco nervoso sobre esse gato. Na verdade, eu nem sequer saí de casa para o resto do dia. Então eu fui dormir e logo antes de adormecer eu poderia jurar que ouvi patas na porta do meu quarto. Mas disse a mim mesmo que era apenas a minha máquina de lavar roupa, um rato ou qualquer outro som comum. Mas naquela manhã eu acordei para algo aterrorizante. O mesmo gato estava ali deitado na minha cama, dormindo, ainda com aquele sorriso, um sorriso demoníaco em seu rosto.
Eu poderia até mesmo ver alguns dentes que foram por tanto tempo à mostra que estavam saindo de sua boca. Eu tinha o suficiente. Eu sabia que eu provavelmente teria pessoas dos direitos animais na minha garganta sobre o que eu ia fazer, mas eu não me importei. Eu peguei aquele gato pelo pescoço. Ele nem sequer gritou ou deambulou como qualquer outro gato normal faria. Eu joguei-o no quintal e batia até a morte com uma pá ao longo do processo de 10 minutos. E ele não miou, nem assoviou, nem sequer uma vez. Quando eu tinha recuperado o controle dos meus pensamentos e ações, o gato estava quase irreconhecível. Suas duas pernas dianteiras foram quebradas. Sua orelha direita tinha sido rasgada. Suas costelas foram demolidas. Seu rosto tinha um enorme dente nele e sua pele tinha sido infundida com sangue. Então eu coloquei seu cadáver mutilado e encharcado de sangue em uma caixa. Levei-o para fora da cidade e o enterrei em uma floresta perto da estrada. Você sabe por quê? Porque eu sou um idiota. Eu estava realmente abalado. Eu pensei sobre isso. Como o gato entrou em meu quarto? Como fez isso em minha casa? Eu não queria pensar nisso, na verdade. Eu almocei em um restaurante fast food e fui para casa tirar um cochilo. Eu estava exausto. Isso foi às 10 horas da manhã. Eu acho que eu dormi durante o dia todo, mas eu desejava dormir mais tempo. Quando eu acordei, fui imediatamente obrigado a olhar na janela, e o que eu vi me assustou para o resto da vida. Foi esse gato. Foi esse gato, mesmo com todo o corpo danificado, sorrindo mais que nunca, estava olhando diretamente para mim. Os seus olhos não eram mais verdes brilhantes e agora escorriam sangue. Eram mais como um breu, como se tivessem ampliado para toda a sua atenção. Ele olhou para mim e começou a se mover, os seus membros quebrados debatendo de forma não natural e horripilante, uns sobre os outros. Sua perna esquerda ainda estava inclinada para o lado errado. Seu ouvido ainda estava rasgado e toda vez que se movia, um estalo forte podia ser ouvido. Eu gritei para a minha vida. Entrei no meu carro e dirigi o mais longe da cidade possível. Agora estou tentando recomeçar uma nova vida, em um novo estado. Prometo nunca interagir com outros animais selvagens, nunca mais. Um dia cheguei em casa do meu trabalho e fui para o meu quarto. Eu vi uma coisa na cama. Foi esse gato. Ele parecia um pouco estranho. Eu estava assustado com o mistério de como ele chegou aqui, como ele encontrou. Ele não poderia ter sido a última, que parecia em nada com ele. Então, de repente, os olhos dele mudaram para uma cor vermelha, carmesim, e sorriu, um sorriso verdadeiramente do mal. Eu gritei do topo dos meus pulmões quando ele começou a caminhar em direção a mim. Eu joguei tudo o que eu encontrei na minha frente em direção a ele, mas não dava certo. As coisas atravessavam ele como se fossem uma faca quente na manteiga. Era horrível. Ele me prendeu ao chão e cortou e me cortou com aquelas garras. O tempo todo sorrindo como um fugitivo do hospital psiquiátrico. Mas como se Deus estivesse olhando para mim. A polícia interrompeu pela porta, pois os vizinhos tinham reclamado. Eles viram o que estava acontecendo e dispararam contra o demônio de cima de mim. A polícia não fez nenhuma pergunta sobre o que tinha acontecido. E se eles fizessem, o que eu poderia dizer? Esse dia sempre reesculpido em minha mente, lentamente rasgando minha parte e nunca deixando minha mente. Mas então eu percebi.
Se ele era capaz de voltar uma vez, de me encontrar uma vez, o que está impedindo-o de voltar novamente? Talvez ele esteja procurando uma nova vítima. Quem sabe não é você.